Modelo de escravatura, revolta e negociação. O século XVIII marcou o auge do comércio de escravos da África para as Américas. As colônias americanas na Inglaterra florescem, o mesmo se dando com as da França. No Brasil, há a corrida do ouro e também a expansão da produção dos engenhos de cana-de-açúcar, de mandioca e fumo, e da criação de gado bovino. Naquele século, concentra-se 53,8% do comércio negreiro atlântico, encabeçado por ingleses, 2.468.000 africanos comercializados, portugueses, 1.888.000 e franceses, 1.104.000. Os demais compradores, dos quais merecem ser citados, pela ordem, neerlandeses, norte-americanos e dinamarqueses, foram responsáveis por volumes muito menores. Os espanhóis não compravam na África, abastecendo-se por terceiros. Em ordem cronológica, demandaram em maior volume a mão de obra africana o Nordeste brasileiro açucareiro, o Caribe açucareiro, Minas Gerais e Goiás, Sul dos Estados Unidos algodoeiro, Sudeste do Brasil cafeeiro. Houve nuances nos retratos sociais entre essas regiões e uma importante característica em comum: a marcação a mercado do preço do escravo. A escravatura se diferencia de formas análogas e do que podemos chamar em geral de vassalagem, porque o escravo é bem econômico, comercializável, pode ser comprado e vendido. Os espanhóis, na maior parte da América Hispânica, supriram demandas de mão de obra com ameríndios avassalados, tarefa facilitada nas regiões antes pertencentes aos impérios Inca e Azteca, justamente porque Incas e Aztecas tinham disciplinado por avassalamento os povos por eles dominados. Tais regiões demandaram pouca mão de obra escrava africana e o ameríndio permanecerá vassalo, pois legalmente era proibido marcar o vassalo nativo a mercado. Não se podia dar preço a ele. A maior parte do que definimos como escravatura no início desse capítulo, em especial a escravatura remanescente, corresponde a avassalamento. Assim também se deu no passado dos povos. A servidão de gleba europeia igualmente não foi escravatura no sentido estrito que definimos nesse ponto. A vassalagem comporta nuances mais vastas do que o modelo de escravatura das Américas e, antes de árabes e berberes pela rota do Saara. Vassalo é também o sujeito da servidão voluntária, proposta pelo filósofo La Boétie, na França do século XVI. Vassalo é ainda o prisioneiro forçado a servir seu algoz, muitas vezes em condições degradantes. Assim, não consideraremos, a priori, as relações de vassalagem benéficas aos vassalos em comparações às relações de escravatura marcada a mercado. Apenas as separemos pelo fundamental: escravo é um bem, vassalo é um súdito, forçado ou não a sê-lo. Ambos, evidentemente, estão sujeitos a um comando vertical, ainda que de um escravo proprietário e amo de outro escravo, como chegou a ser registrado no Brasil. O modelo de escravatura marcada a mercado naturalmente terá sido mais comum em economias prósperas e complexas, caso das 5 regiões e tempos das Américas citados. Nas regiões de economia periférica, como a Amazônia diante do ciclo da borracha, ou os sertões de criação bovina do Nordeste, ou ainda o Paraguai e o leste da Bolívia, pouco se fará presente, por mais que a população nativa não rendesse muito enquanto mão de obra avassalada inclusive por tupis, guaranis e guaicurus em alguns casos, registre-se. Antes de voltar a focar na escravatura de matriz africana, marcada a mercado e concentrada nas regiões aqui descritas, objetivo deste capítulo, vale ligeira analogia entre os líderes africanos e afrodescendentes descritos a seguir e os chefes de rebeliões Tupac Amaru e Tupac Katari, respectivamente Inca e Aymara. São uns e outros separados pela diferença fundamental de condição apontada e pelo desterramento dos africanos. Mas não se perca de vista que as lealdades, as posições de mando e mesmo em alguns casos o programa dos rebelados africanos remetiam a relações sociais pretéritas em África, que em muito determinariam tais fatores. Assim, se os Tupacs são nativos e se rebelam contra o avassalamento, não deixarão os chefes de guerra africanos de reproduzir nas Américas realidades políticas da África coetânea. Algo aproxima esses guerreiros de mundos diversos. Contudo, é curioso verificar que em nenhuma situação eles se uniram.
Não há um único caso de revolta ou negociação envolvendo africanos ou afrodescendentes e ameríndios em conjunto, embora tenham sido encontrados quilombolas no comando de aldeias indígenas no Brasil. É só um registro. Volte-se ao foco. Entre 1776 e 1850, ingressaram nos portos brasileiros 2,67 milhões de escravizados africanos, mais da metade do total histórico. Não por coincidência, portanto, quase todas as revoltas importantes deles concentram-se nesse período, como bem demonstra o historiador João José Reis, professor da Universidade Federal da Bahia e uma das mais destacadas autoridades contemporâneas em história negra do país. Stuart Schwartz endossa Reis, dizendo desconhecer insurreição escrava organizada antes do final do século XVIII. Nos Estados Unidos, concentram-se as revoltas no mesmo período. A reação a elas explica grande parte da legislação segregacionista do sul americano, parte dela vigente até os anos de 1960, leis Jim Crow. O medo branco diante da violência organizada dos negros levou a proibições, como a descolarização e a restrições de locomoção e reunião. Como os pardos, em muitas revoltas americanas, apoiaram os rebeldes negros, ao contrário do que aconteceu no Brasil, explica-se também, em parte, a forte identidade remanescente entre negros e pardos naquele país. A Bahia foi palco das mais importantes rebeliões escravas do Brasil, todas concentradas na primeira metade do século XIX, quando ingressavam anualmente na província 8 mil africanos em média. No interior das províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão, principalmente na segunda metade do mesmo século, haveria dezenas de revoltas outras, não na mesma proporção das baianas. Em Minas Gerais, no século XVIII, foram registradas conspirações, porém nenhuma delas levadas a efeito com consequências maiores. No Espírito Santo, houve levantes e ações isoladas, todos de pequena monta. Em Pernambuco, os atos militares dos negros estiveram ligados a ações antilusas e antimonarquistas, que absorveram a insatisfação africana e afrodescendente, o que aconteceu também em Sergipe e no Rio Grande do Sul, em que um batalhão de escravos libertos uniu seus farroupilhas. Por fim, a Guerra do Paraguai proporcionou uma série de desordens na província de Mato Grosso, reprimidas com sucesso após o conflito internacional. No início do século XIX, na Bahia, o maior contingente de escravos era Jeje, 20%, seguido de perto pelos Haussá, 17%. Ambos os povos eram provenientes da Costa do Marfim, mas os Jejes eram de religiões autóctones, os Haussás islamizados. Essa característica dos Haussás faria deles líderes de diversas rebeliões entre 1807 e 1820. Uma correspondência datada de 1814, em que o ministro de Dom João VI, Marquês de Aguiar, ordena ao governador da Bahia, Conde dos Arcos, a proibição de batuques de negros em Salvador, mantendo-os livres na capital da corte, dá a dimensão de quanto eram temidos. Além de não ter havido, no Rio de Janeiro, até agora desordens, bem sabe Vossa Excelência que há uma grande diferença entre os negros angolas e benguelas nesta capital e os dessa cidade, que são muito mais resolutos, intrépidos e capazes de qualquer empresa, particularmente os da nação Haussá. Naquela altura, os Haussás, militarizados e em parte alfabetizados em árabe, já tinham apavorado as autoridades. Com taxa de masculinidade superior a 2/3, poucos conseguiam formar famílias, o que elevava a tensão. Em 5 de janeiro de 1809, cerca de 300 deles, fugidos de Salvador e dos engenhos do Recôncavo, atacaram a vila de Nazaré das Farinhas. Nos confrontos que se seguiram, foram mortos ou capturados 83 homens, 12 mulheres, mas outros, divididos em pequenos grupos, espalharam terror pelo Recôncavo e possivelmente até em Sergipe, onde teriam participado de um levante. As autoridades preocuparam-se pelo ineditismo da ação em termos de números de envolvidos e violência empregada. Em 28 de fevereiro de 1914, uma revolta multiétnica, bem organizada, envolvendo escravos de várias localidades, como da ilha de Taparica, contudo liderada por Haussás, notadamente pelo Malumi, sacerdote muçulmano João, com 250 homens em armas,
atacou as armações pesqueiras de Itapuã, subúrbio de Salvador. Mataram de 50 a 100 pessoas nessa incursão, incluindo escravos que se recusaram a se juntar ao grupo, na maioria crioulos, quase sempre colaboracionistas em relação a seus senhores. Os rebeldes seguiram para o Recôncavo, pondo fogo em casas, mais de 150 e canaviais no caminho. Foram derrotados na margem direita do rio Joanes, encurralados por forte tropa legalista, que certamente tinha muitos negros e pardos em sua composição. Os sobreviventes de 1814 foram condenados uns à morte, outros a açoites ou ao degredo para a África, o que estava longe de significar liberdade, pois eram largados em pontos da costa africana povoados por inimigos, em que seriam mortos ou reescravizados pelos locais. Ainda naquele ano, outra rebelião comandada por Rauçás tomaria a rica região do Iguape. Porém, os planos de atacar Maragogipe, do outro lado do rio Paraguaçu, foram frustrados pela pronta intervenção de milícias e tropas oficiais. Os líderes foram presos. Talvez a maior de todas as rebeliões escravas da história do Brasil ocorreria 2 anos depois, em 12 de fevereiro de 1816, em Santo Amaro e São Francisco do Conde. Após uma celebração religiosa, a guerra começou. Africanos de um lado, milícias brancas, pardas e crioulas do outro. Foram 4 dias de luta, com muitos brancos mortos e grandes engenhos destruídos. Infelizmente, pouco se sabe sobre a fase conspirativa, se houve de fato uma ou foi algo espontâneo, e dos personagens africanos do conflito. Mais registrado está o pânico que tomou a Bahia. Na sequência, vários africanos foram mortos ou espancados por grupos de milicianos. Em 27 de fevereiro, os proprietários da região, liderados por Felisberto Caldeira Bram Pontes de Oliveira Horta, futuro Marquês de Barbacena, reuniram-se em São Francisco do Conde, propondo à corte uma série de medidas adicionais de controle, como proibir os pretos de sentar-se junto aos brancos em espaços públicos. Por oposição do governador, Conde dos Arcos, tais medidas não chegaram a ser implantadas. O medo seguiu intenso entre os brancos e seus aliados. Em setembro de 1822, em São Mateus, então sob o governo da Bahia, pretos forros e cativos levantaram-se contra brancos e pardos, segundo a polícia local. Pouco se sabe além disso, exceto da prisão de 2 africanos, um deles considerado rei pelos demais. Na mesma época, a Bahia encontrava-se dividida em 2 governos, um representando as cortes em Salvador, outro fiel a Dom Pedro em Cachoeira. O de Cachoeira era liderado por senhores de engenho que tomaram duras medidas contra a liberdade de locomoção de escravos e libertos. Foi vetada pelo governo de Cachoeira a participação de cativos na guerra contra Madeira de Melo. O comandante português estava na capital da província, mesmo em funções logísticas. O chefe militar, Pierre Labatut, chegou a descumprir tal ordem, incorporando escravos de um engenho tomado ao inimigo, mas foi desautorizado. Do lado de Madeira de Melo, porém, houve a promessa de libertação se os escravos combatessem pelas cortes, de resto, em grande parte abolicionistas. Um grupo de 200 africanos e crioulos chegou a atacar as forças de Labatut estacionadas na Mata Escura, nas cercanias de Salvador, em dezembro de 1822, causando baixas em seu exército, mas restaram dominados. Para dar exemplo, os patriotas, como se intitulavam, procederam à execução sumária de 52 escravos. Como os senhores de engenho falavam tanto em liberdade, em relação ao governo das cortes, precisavam deixar claro que isso não se estendia à escravaria. Paradoxalmente, o 2 de julho, marco da vitória final dos patriotas, segue sendo comemorado na Bahia como símbolo de rebelião popular. Coisas de uma história vira-lata. O recôncavo baiano assistiria a pelo menos uma dezena de revoltas escravas com mortes nos anos seguintes, mas seria uma rebelião urbana, comandada por nagôs islamizados em Salvador, que chegaria mais perto de transformar o Brasil no Haiti, para lembrar a implantação de um governo afrodescendente no Caribe após uma série de rebeliões, golpes e contragolpes entre o final do século XVIII e início do XIX, cuja repetição na América do Sul muito se temia naquele tempo. Trata-se da Revolta dos Malês, desencadeada em janeiro de 1835. Os nagôs, termo francês equivalente ao inglês Yorubá,
era um agregado de povos próximos entre si vivendo numa região densamente povoada da África, correspondente ao sudoeste da atual Nigéria. Uns eram muçulmanos, outros de religiões autóctones. Os primeiros tinham capital em Oio, sede de um império. Com a destruição do poder em Oio pelos fulanis do califado de Sokoto, muitos nagôs foram escravizados e vendidos para o Brasil. Em 1835, representavam 28% da população escrava de Salvador, por sua vez 42% da população total de 65 mil indivíduos. Na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, cerca de 600 homens, a maioria deles nagô, vestidos com abadás, atacaram o quartel de polícia da Lapa em busca de armas e a Câmara Municipal a fim de libertar seu líder, o Alufá Licutã. Não obtendo sucesso nas investidas, rumaram para a Enseada do Cabrito, na Baía de Todos os Santos, de onde esperavam partir para o Recôncavo à procura de reforços para a revolução pretendida. Porém foram derrotados no caminho, em frente ao quartel de Água de Meninos. A revolta fora planejada nos 2 anos anteriores e pretendia tomar o poder político na Bahia. Não tinha, porém, como praticamente nenhuma outra rebelião do período, a intenção de promover a abolição geral da escravatura, mas apenas dos muçulmanos e dos africanos que aceitassem se converter àquela religião. A causa abolicionista somente amadureceria na segunda metade do século XIX e estaria presente no levante dos escravos da Fazenda Castelo, em Campinas, em 1882, entre outros, especialmente no Maranhão, onde a abolição tinha muitos simpatizantes, inclusive entre brancos. O julgamento dos malês, cuja farta documentação chegou intacta aos dias atuais, foi severo, inclusas entre outros o enforcamento, açoite e o degredo para a África. A preocupação entre a população livre, não só de Salvador como de todo o Brasil, em relação a revoltas escravas aumentou. As autoridades, em resposta, esmeraram-se em medidas de controle. Uma das medidas, adotadas em 1857, provocou uma greve entre os escravos de ganho da capital baiana, comandada por nagôs remanescentes. A greve foi pacífica e durou 10 dias, com conquistas para os grevistas. Parecem ter entendido os cativos que a violência não seria o meio mais eficaz para chegar a seus intentos. Assim se deu entre a imensa maioria dos escravos nos mais de 300 anos de escravatura. Métodos não violentos de pressão e negociação, incluindo ações na justiça, juntas de alforrias, fugas e participação políticas em irmandades, predominaram como forma de resistência. Quando a abolição finalmente se deu em 1888, pequena parte dos afrodescendentes permanecia cativa. Se o ato demorou, foi mais pela indecisão quanto a indenizar os proprietários dos escravos remanescentes. Fato inegável foi a participação dos negros como atores políticos e militares na história do Brasil, como também a busca da liberdade, consubstanciada nas alforrias pelos mais diversos meios, incluindo a sedução amorosa e a brecha camponesa, quando escravos vendiam excedentes de suas roças próprias, quase sempre permitidas, para juntar dinheiro. Os quilombos, embora tenham eventualmente fornecido homens para os exércitos revoltosos e travado pequenas batalhas contra as forças mandadas para sua destruição, não foram nem de longe a forma principal de resistência nem de reconstituição de sociedades africanas tal qual existiam do outro lado do Atlântico. Os exemplos de recriação, sempre parcial, também aconteceram nas irmandades, nas ordenanças negras e, mais comumente, nas próprias senzalas, lugar privilegiado e relativamente seguro dos batuques em dias de folga. Nem todos os 4,8 milhões de africanos chegados ao Brasil morreram escravos. Boa parte de seus descendentes conheceria a liberdade, e alguns se tornariam grandes e pequenos proprietários, comerciantes, artífices e profissionais liberais. Todos se inseririam na sociedade brasileira, compartilhando o idioma e, na esmagadora maioria dos casos, a religião católica e os costumes. Essa capacidade de adaptação teria, como ainda tem, a contrapartida de uma aceitação do afrodescendente como igual pelos europeus predominantes, de tal forma que a sociedade brasileira acabou desistindo de se considerar europeia em termos estritos, ao contrário do que fizeram os brancos da África do Sul e o sul dos Estados Unidos. Nota 1. Hoje multicoloridos, usados como fantasias em blocos de carnaval,
Os abadás originais eram camisolões brancos que identificavam os muçulmanos africanos. Nota 2. Na Câmara de Salvador, como em muitas outras, funcionava no porão uma cadeia. Nota 3. O termo malês, de origem controversa, era depreciativo, utilizado por africanos não muçulmanos para descrever os islâmicos. Os nagôs islamizados nunca assumiram o termo, assim não se reconhecendo. Preferiam intitular-se muslims, muçulmanos.